estudantes do 7º ano, vamos para mais uma aula de língua portuguesa hoje? Para começar então, sou a professora Pamela e já peço que organizem os materiais para que possamos iniciar a aula. Quais materiais utilizaremos hoje? O de sempre, o caderno, as folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e, se tiver por aí na sua casa, o seu dicionário. Também peço que já na sequência anotem a data de hoje e o número da nossa aula, um tempinho para que possam se organizar. Material organizado, data anotada, vamos continuar? Bem, primeira coisa que fazemos sempre é relembrar um pouquinho sobre a aula anterior. Vamos lá? Nós trabalhamos sobre estrutura do texto narrativo e começamos a conhecer uma obra bem especial, que era a obra Deu a Louca no Tempo. Lembram-se? Nós trabalhamos então primeiro com o título, o autor, que é Marcelo Duarte, falamos um pouco sobre a obra, qual o número de páginas, são 130 páginas, 44 capítulos, lemos inclusive a apresentação da obra e o primeiro capítulo discutimos sobre o personagem protagonista, Rodrigo, e o personagem antagonista, Arnaldo. Conhecemos os outros personagens da narrativa, Hugo, Fefê, Luísa. A partir da descrição de cada um, podemos corresponder com a ilustração também da obra. E nós trabalhamos ainda com as estruturas, ou seja, os elementos, o tempo, o espaço, os personagens, o narrador desse texto, para que pudéssemos compreender um pouco sobre como essa obra está formada e qual é a história que tem e que ela vai nos contar. Ainda nós vimos um elemento bem curioso, que era um secador de cabelo do salão de beleza da mãe de Rodrigo, do personagem principal, que ia virar um invento para a Feira de Ciências. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o que aconteceu com esse invento e com todos esses personagens da história. Vamos continuar? Na aula de hoje, então, trabalharemos o gênero textual narrativo, novamente, os elementos da narrativa, literatura brasileira e a leitura de trechos da obra. Tudo isso que já demos início lá na primeira aula. Estão lembrados? Vamos prosseguir o estudo de hoje? Bem, então, para refrescar a nossa memória antes de ir para a questão, já vamos relembrar o que conhecemos sobre a história. Bem, conhecemos que se trata de um grupo de amigos, 4 amigos, Hugo, Fefê, Luísa e Rodrigo, que vão até o salão de beleza da mãe de Rodrigo, coletar um secador de cabelo para transformá-lo em um invento para a escola. Até aí, tudo bem? Nós já descobrimos também que existe um personagem antagonista, que é o Arnaldo, que vai atrapalhar um pouco essa aventura. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre como que se constrói o humor nesse texto, a ironia, que vamos explicitar um pouco mais nas próximas questões, e ainda algumas outras particularidades desse enredo. Não vão esperando que eu vou contar o final da história, viu? Vamos acompanhar a questão? Estudando o texto. 1. O bedel laurentino é transformado pelo secador do tempo do imperador Nero. Nero foi um imperador romano que viveu na antiguidade e que ficou principalmente conhecido por sua crueldade e por atear fogo em Roma.
Sabendo disso, leia o capítulo 8, que narra a ida de Laurentino, Nero, ao estádio de futebol. Informação importante aqui. Mas, professora, a gente viu só os personagens do secador de cabelo como invento. O que aconteceu nessa história? Bem, já adianto vocês que no dia que esses personagens foram até a escola arrumar as coisas para a feira de ciências, o secador do tempo ficou no ginásio aguardando no próximo dia para o início da feira e a apresentação do invento de Rodrigo. O invento de Rodrigo com o secador consistia no seguinte: por meio da passagem de slides, a pessoa poderia fazer uma viagem no tempo se estivesse sentada nele, vendo as projeções dessas imagens dentro do secador. Só que aconteceu algo muito inesperado. O secador foi atingido por um raio. E esse raio deu ao secador poderes de transformar a personalidade das pessoas nessas personalidades históricas que a pessoa via no slide. E isso aconteceu com o Bedel Laurentino, que estava assistindo ao vídeo sobre o Império Romano e acabou se transformando no Imperador Nero. Vamos ver o que aconteceu? 8. Um torcedor incendiário. Nero ainda estava um pouco zonzo, com um ar perdido. Ao dobrar uma esquina, ele deu de cara com um grande estádio. O Coliseu! Até que enfim me localizei. Roma está crescendo rápido demais. Toda a plebe vai indo para lá. Vou acompanhá-los. Foi andando na direção do estádio, misturado a dezenas de torcedores. Cutucou um deles. Vocês são gladiadores? Não, nós somos os boinas pretas. Os gladiadores estão proibidos de entrar no estádio. Não vieram? Quem vai enfrentar os leões? Pode deixar com a gente. Nero não sabia que eles se referiam aos leões incendiários, torcida do Dínamo, time mais popular da cidade. Quem é você? Quis saber um torcedor, assustado com aquela túnica feita de lençol. Sou Nero, de Roma. Roma? Gente, o cara deve ser olheiro de um time italiano, cochichou um outro torcedor. Aposto que veio contratar o Zuba. Zuba é um cracão. A notícia foi se espalhando por todo o estádio feito um rastilho de pólvora, até que chegou aos ouvidos de um dos diretores do Dínamo, que fez questão que Nero acompanhasse a partida das tribunas de honra, como seu convidado. Confortavelmente instalado no estádio, Nero ouvia os diretores da equipe paulista falando maravilhas do futebol de Zuba, dispostos a valorizar ao máximo seu passe. Nero, no entanto, estava confuso com tudo aquilo. O que estou fazendo aqui? Perguntava-se. A partida se iniciou. Nero contou 22 gladiadores, mais 3 sujeitos de preto que ele não entendia direito o que faziam ali. Continuava sentindo falta dos leões. Na metade do primeiro tempo, um dos diretores do Dínamo resolveu puxar conversa com ele. Vocês costumam ver jogos tão disputados assim em Roma? Não. Lá é muito diferente. Só uma pergunta. Aqui vocês não têm bichos? Temos, claro, mas nós só pagamos no final da partida, em caso de vitória ou empate. Nesse momento, o time adversário, com um uniforme preto e branco, marcou um gol. A torcida se levantou e passou a gritar: Botafogo! 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 Ao escutar aquilo, Nero teve um estalo e pensou baixinho: é isso! Agora eu me lembrei. Tenho que botar fogo nessa cidade. Então, pessoal, lendo o capítulo 8, será que vocês conseguiram identificar a quantidade de mal-entendidos que aconteceram? Porque o Bedel, transformado em Imperador Nero, aquele imperador romano que incendiou a cidade, não estava entendendo nada do que ele estava fazendo num estádio moderno, que ele achou inclusive que era o Coliseu. Então, chega a ser até engraçado, não é mesmo? Ele não entendeu o que eram os juízes, na descrição do texto estava escrito que ele não entendeu o que eram aqueles 3 homens de preto que estavam fazendo no meio do estádio. Ele também não sabia o que era um estádio, porque partam do princípio que ele era um imperador que viveu na antiguidade, então não entendia nada, nem das roupas que as pessoas estavam vestindo. Outro mal entendido: ele associou que os jogadores de futebol eram gladiadores. Quem eram os gladiadores? Eram os lutadores
que empenhavam batalhas no Coliseu lá na antiguidade. Então ele estava lendo o mundo atual, o jogo de futebol, com os olhos lá da antiguidade, da realidade que ele conhecia. Vamos prosseguir? Porque o personagem Nero estava confuso. E questão B, no trecho: quem é você? Quis saber um torcedor, assustado com aquela túnica feita de lençol. Sou Nero, de Roma. Roma? Gente, o cara deve ser olheiro de um time italiano, cochichou um outro torcedor. Aposto que veio contratar o Zuba. O Zuba é um cracão. O que causou ambiguidade no entendimento das personagens? Deixe então na tela o trecho do texto e as questões para que possam responder. Então, estudantes, com essas informações que acabamos de discutir e a leitura de todo o capítulo 8, vamos conferir o que poderíamos ter respondido aqui nessas questões? Então, vamos retomar. Primeiro, por que o personagem Nero estava confuso? Lembrando que Nero era o Bedel Laurentino transformado. Porque imaginou estar em Roma, na antiguidade. Além disso, o estádio era semelhante ao Coliseu, onde ocorriam as batalhas entre gladiadores. E por isso ele fez todas aquelas associações inadequadas. Agora a questão B, no trecho: quem é você? Quis saber um torcedor assustado com aquela túnica feita de lençol. Túnica feita de lençol, pessoal, está caracterizando as vestes de Nero. Ele ia se vestir não com uma camiseta do Botafogo, como atualmente, como no cenário descrito, mas sim com uma personalidade histórica na qual ele estava transformado. Prosseguindo. Sou Nero, de Roma. Roma, gente, o cara deve ser olheiro de um time italiano, cochichou um outro torcedor. Aposto que veio contratar o Zuba. O Zuba é um cracão. E o que causou ambiguidade no entendimento das personagens? Ambiguidade, pessoal. Dupla interpretação. Vejam que nós temos duas realidades no capítulo. A realidade do personagem Nero, como imperador de Roma, num tempo antigo, e temos a realidade dos torcedores, vendo uma partida de futebol, os jogadores e o estádio e tudo mais. Então, a visão moderna em oposição à visão do passado. Como seria a resposta, então? Houve um problema com relação ao tempo. Os torcedores jamais imaginariam que o personagem se tratava do próprio imperador, que, por sua vez, pensava estar na antiguidade. Um tempinho para que anote a resposta aí no seu caderno.
Vamos prosseguir com o estudo do texto? Questão 2. Ironia é uma figura de linguagem que utilizamos para dizer algo com intenção de expressar o contrário do que foi dito. Em Deu a Louca no Tempo, esse recurso é especialmente utilizado para marcar as falas do personagem Hugo. Leia os trechos abaixo e marque as alternativas que exemplificam corretamente o uso dessa figura de linguagem. Bem, informações importantes. Se você ainda não lembra, Deu a Louca no Tempo é o título da obra que nós estamos trabalhando. O personagem Hugo é aquele personagem da ilustração que utiliza o boné. Lembra? Na descrição, nós inclusive ficamos sabendo o modo como ele gosta de se vestir, sempre parecendo que a calça está caindo. Hugo tem a personalidade assim, mais irreverente, questionadora, inclusive fazendo piadinhas com os amigos. Vamos ver as questões agora? Alternativa A. Uso de aspas, pessoal. Discurso direto. Rodrigo fez que não gostou da brincadeira e jogou uma almofada no amigo. Ele sempre foi o garoto mais sério da classe. Sua mãe se esforçava para pagar a escola depois que o marido morrera e Rodrigo não queria decepcioná-lo. B. Pouco depois, Cleópatra apareceu. Ela tinha uma gigantesca cobra enrolada em seu pescoço, que era acariciada o tempo todo. Olhe só, meu amorzinho, chegamos, disse para a cobra. Você vai poder ver suas amiguinhas. Pode entrar por aqui, apontou Fefê, morrendo de medo daquele bicho que não parava de colocar a língua para fora. Você está com medo dela? Bobagem! Filisteu é uma cobra muito boazinha. Até hoje só matou uns 30 ou 40 escravos. Nossa, que amor! Então, pessoal, deixo na tela para que localizem em qual dessas alternativas está sendo utilizada a ironia. Já voltamos. Conseguiram fazer a leitura e o estudo dos elementos? Conseguiram localizar onde está a ironia nessas alternativas? Bem, antes da correção, uma informação importante. Lá na questão anterior, nós trabalhamos com o mal-entendido envolvendo o personagem Nero. Lembram-se? Agora, aqui na alternativa B, aparece uma outra personalidade histórica, que é a rainha do Egito, Cleópatra. Mas, professora, eu não estou entendendo. Bom, vamos recuperar. Lembram-se que nós estamos falando do poder de transformação do secador do tempo, aquele invento de Rodrigo lá na Feira de Ciências? Pois é, em um dos momentos da aula nós também trabalhamos com a introdução do texto que apresentava que outros professores sofreram essa mesma transformação. E a outra professora que foi mencionada em um desses momentos era a professora Cássia, que foi transformada, após experimentar o invento na Feira de Ciências, na rainha do Egito, Cleópatra. E era ela, personificada na rainha, que estava passeando por aí como uma cobra. Enfim, vamos analisar o que a questão pedia, que era localizar a ironia? Qual era a alternativa correta? Era a alternativa B.
Mas onde estava a ironia aqui? Bem, a ironia está nos 2 últimos parágrafos do trecho do texto. Percebam, você está com medo dela? Bobagem, Filisteu é uma cobra muito boazinha. Até hoje só matou uns 30 ou 40 escravos. Nossa, que amor! Bem, a afirmação então do personagem Fefe, nossa, que amor, é exatamente essa ironia. Ele quis dizer uma coisa, mas na verdade quis dizer outra, como está no enunciado da questão. Ele não estava achando a cobra um amor, não, ele estava morrendo de medo. Entenderam? Vamos para a próxima? 3. O secador do tempo era um maravilhoso invento, desde que não caísse em mãos erradas. Seu roubo significaria um grave problema para os personagens, pois o malfeitor poderia transformar-se em alguém poderoso e perigoso para a sociedade. Por essa razão, precisava ser detido. Leia o capítulo 22, exatamente na metade da obra, e descubra o que ocorreu. Informação importante antes de lermos o capítulo, pessoal. Bem, percebam que nós estamos caminhando agora para o clímax do enredo. Lembram que nós estudamos lá na aula 26 sobre os elementos da narrativa? Então, os elementos e a estrutura básica. O clímax está no desenvolvimento, está na sucessão dos fatos, e é quando é apresentada na obra aquele fato que apresenta uma tensão máxima, um problema que os personagens deverão resolver. E esse é o momento, e é exatamente no meio dos capítulos, no capítulo 22. O que acontece? Depois que as pessoas começaram a perceber o poder do invento de Rodrigo, começaram a ficar os malfeitores de olho nessa invenção. Pense, se ele transformava as pessoas, poderia transformar em alguém famoso ou bem-sucedido, e isso era importante para eles. Mal intencionados que estavam, poderiam fazer um uso errado desse invento. Então vamos ler o que aconteceu? Capítulo 22. O secador do tempo foi roubado. Uma rápida troca de telefonemas e os 4 garotos estavam reunidos no quarto de Fefe. O último a chegar foi Hugo, que trazia uma notícia. Acabei de encontrar o Douglas no caminho para cá. Ele disse que viu o Arnaldo rondando o Jockey Club. O Jockey? Estranhou Fefe. Deve ser a primeira vez que esse filhinho de papai pasta na vida. Ninguém riu da piada de Hugo. Só ele mesmo. Ei, por que vocês estão com essa cara? Estranhou Fefe. O secador do tempo foi roubado, disse Luísa. Como assim? Hugo parecia não ter entendido. Roubado, afanado, surrupiado, levado embora. Alguém passou a mão nele. Entendeu agora? Disse Rodrigo irritado. Alguém entrou na diretoria da escola, arrombou o armário e levou o secador embora, explicou mais calma Luísa. Estamos sem nenhuma pista. Quem poderia ter feito isso? Com certeza não foi o professor Fernando, interrompeu Hugo. Ele é careca. Hugo, uma única vez tente levar o assunto a sério. Como vamos fazer todos voltarem ao normal agora? Ora, o salão de sua mãe está cheio de outros secadores iguaizinhos àquele. É só pegar outro. Hugo pareceu não levar em consideração a bronca do colega. Ninguém sabe o poder do secador, só nós e o diretor. Quem o levou deveria estar querendo um secador de cabelo, não uma máquina do tempo, deduziu Rodrigo. Aquela máquina é muito perigosa. Se cair em mãos erradas, pode fazer um grande estrago. Será que ela já foi usada? Poderemos ter outros Napoleões, outros Néros e outras Cleópatras espalhados pela cidade? Luísa parecia assustada. O ladrão está com a faca e o queijo na mão. Agora percebam toda a caracterização que foi feita sobre esse ponto de tensão na obra. Os amigos estão conversando e tentando descobrir uma maneira de reaver o equipamento. Mas como vocês puderam perceber, na ótica deles, ninguém mais sabia o poder do equipamento. Mas não era bem assim. Vamos ver a questão? Podemos caracterizar esse momento da narrativa como: alternativa A, clímax, momento em que a narrativa apresenta a tensão máxima. B, desfecho, conclusão da história. C, conflito, momento em que os fatos se organizam na narrativa. D, introdução, quando um fato é apresentado na obra.
Deixo na tela então para que releiam esse trecho e localizem a resposta. Então, estudantes, fizeram a leitura, estudaram as alternativas da questão. Vamos responder juntos agora? Podemos caracterizar esse momento da narrativa como o clímax, o momento em que a narrativa apresenta a tensão máxima. É o momento em que mais intriga o leitor, porque nós estamos ali tentando descobrir o que é que vai acontecer na sequência e já dando pistas de como a história vai se resolver, como será o desfecho. Então percebam que desfecho e clímax, como já estudamos anteriormente, além de nomenclaturas diferentes, são momentos diferentes da trama. Clímax é o ponto de tensão. O desfecho é o final da história, como tudo isso vai se resolver. A introdução que aparecia lá na alternativa D não tem nada a ver com esse trecho, até porque trata-se do capítulo 22, então de introdução não tem nada, não é mesmo? Já falei anteriormente que essa era a metade da obra, exatamente no meio, onde acontecem os problemas na narrativa Deu a Louca no Tempo. Vamos continuar o estudo? 4. No caso palavras abaixo, descubra 4 diferentes palavras que o narrador utiliza para se referir ao secador do tempo. Deixo na tela então um tempinho para que localizem esse vocabulário.
estudantes, eu acredito que até aqui vocês já devem ter percebido com os textos que temos lido que o secador do tempo aparece sendo referenciado por vários outros nomes. E o caça-palavras exigia de vocês isso. Vamos ver onde estão as respostas? Geringonça, máquina, invento e secador. Anotem então no caderno essas 4 formas de retomar o secador do tempo. Já voltamos. Então, estudantes, essas 4 palavras que vocês anotaram aí no caderno são utilizadas na obra o tempo todo para retomar o secador do tempo. Vamos continuar o estudo? Questão 5. Leia um trecho do diálogo entre os 4 colegas retirado do capítulo 10. Lembra do temporal de ontem à noite? Ouvi uma professora dizendo que um raio muito forte caiu na escola, disse Luísa. Deve ter dado um curto-circuito no negócio, estalou os dedos Rodrigo. Ah, não, brecou Fefê. Vocês andam vendo cinema demais. Isso aconteceu em De Volta para o Futuro e mais uns 5 milhões de filmes. Pensem em algo mais original, por favor. Mas só pode ser isso, Fefê, insistiu Luísa. Tá bom, quando resolvermos escrever um livro com essa nossa história, seremos acusados de plágio. Qual palavra poderia substituir plágio sem prejuízo de sentido ao texto? Utilize o seu dicionário para localizar a resposta. Então, estudantes, informações importantes antes de conferirmos as respostas. Vamos lá? Então, primeira coisa, De Volta para o Futuro. Vamos fazer as associações corretas aqui. Primeiro, De Volta para o Futuro é um filme de ficção científica bem famoso da década de 80, 90 e que conta uma história sobre um cientista maluco e um invento que também é atingido por um raio, da mesma forma como ocorre em Deu a Louca no Tempo, com o invento, o secador do tempo, do personagem Rodrigo. Então essa é a associação entre esses 2 fatos, além do fato da narrativa Deu a Louca no Tempo ser um texto literário, uma narração de ficção científica. Entenderam a associação?
Caso desejem, vocês podem inclusive procurar por esse filme e podem assisti-lo para tentar fazer ainda mais o paralelo com esta obra. A literatura tem disso, associações com o conhecimento de mundo, e por isso o repertório cultural é um dos temas que aparecem na obra. Agora vamos focar na questão. O que o personagem Fefe quis dizer com plágio? O que é a palavra plágio? Vocês utilizaram o dicionário? Então agora descobriram qual é o teor da crítica do personagem. Então, qual palavra poderia substituir plágio? Ou seja, qual palavra Fefe poderia ter dito que expressaria o mesmo sentido? Era a palavra cópia. Vejam só. Tá bom, quando resolvermos escrever um livro com essa nossa história, seremos acusados de cópia, porque ele estava criticando justamente a ideia que estava igual ao filme. O tal do manjado, como vocês conhecem. Vamos continuar então? Questão 6. Leia os trechos retirados do capítulo 26 e 27, respectivamente. Capítulo 26. A paixão não é só para os jovens. No caminho de volta para sua casa, Nero continuava escutando a frase que não parava de martelar a cabeça. Nero matou sua própria mãe, Agripina. Capítulo 27. Os três patetas. Eurípides chegou ao esconderijo do escorpião com uma pasta cheia de livros. O secador do tempo estava no centro da sala, coberto por um lençol todo amarelado e vigiado pelos dois brutamontes. Consegui! A biblioteca municipal tinha os livros de que eu precisava. Já tenho fotos dos maiores criminosos de todos os tempos. Muito bem, tô com pressa, bronqueou o escorpião. Quando vamos começar com isso? Por que deixar os personagens à solta era um problema? Se o grupo de amigos não fizesse nada para reverter a confusão, quais seriam as consequências para a personagem da mãe de Rodrigo, também Agripina, e para a sociedade? Um tempinho para que releiam os trechos, pensem nas informações sobre a obra e já voltamos com a resposta.
questão em específico, estudantes, eu não coloquei uma resposta fechada. Por quê? Porque quando trabalhamos com literatura, nós temos interpretações subjetivas, apesar de que o texto nos dá pistas para onde podemos levar a nossa compreensão sobre a obra. Bem, aqui no caso, vocês podem anotar da minha fala, eu vou dar a minha sugestão sobre o que acho desse aspecto que a questão perguntou. Então vamos retomar. Por que deixar os personagens à solta era um problema? Se o grupo de amigos não fizesse nada para reverter a confusão, quais seriam as consequências para a personagem da mãe de Rodrigo, também Agripina, e para a sociedade? Vamos focar no nome. Agripina era o nome da mãe do imperador Nero, de verdade. E Agripina também era o nome da mãe de Rodrigo. O fato do personagem estar constituído como Nero, ter sido transformado pelo secador do tempo, fez com que tivesse as mesmas ideias cruéis do personagem da antiguidade. Por isso ele estava com essa ideia martelando a cabeça. E, no caso, a Agripina que ele conheceu na obra era a mãe de Rodrigo, por isso era um perigo deixá-la solta, ele poderia cometer esse crime. No caso do capítulo 27, está sendo descrita ali a cena dos malfeitores que roubaram o secador do tempo. E o fato deles estarem procurando livros de história na biblioteca municipal, pesquisando os principais criminosos de todos os tempos, fez com que tivessem um interesse especial no evento. E por isso queriam se transformar nesses malfeitores para obter vantagens com isso. Na minha opinião, com a leitura da obra e com esses trechos, eu digo que esse era o perigo para a sociedade e para a mãe de Rodrigo. Compreendido? Vocês podem anotar informações da minha fala e, se por acaso consultarem a obra, podem também tirar as suas próprias impressões sobre essa questão. Espero que tenham gostado do que descobriram da obra até aqui e tenham curiosidade de lê-la na íntegra. É isso, pessoal. Hoje fico por aqui. Me despeço e bons estudos. Cuidem-se e até a próxima.